Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Tudo Bom bem, dia, tudo Mauro. jóia? Diego, tamo aí, né? Agora eu acho que o segundo turno chegou, né? Depois de um século, mais ou menos, chegou o segundo turno. A semana mais longa do ano, né? Tá chegando ao fim. Pois é. Hoje eu tomei um susto agora, aqui antes... Ô, Diego, agora a gente tá com saudade de que treta de fim de ano era só sobre se o arroz do almoço de Natal ia ter uva passa ou não, né? Esse ano vai ter eleição e vai ter Copa também para acirrar. É um ano que não Olha acaba. só. Diga lá. Meu dia começou hoje com um susto, fiquei preso no elevador da firma aqui, Pô, rapaz. é isso. 15 Mas tá minutos, 15 minutos. Tá tudo bem. 15 Tá minutos bom. que duraram uma eternidade, mas tá tudo certo. Tô aqui. Tá bem, tá bem. Muito Bom bem. dia para o nosso ouvinte também. Vamos falar da campanha de um e de outro, Mauro. Eu Vamos queria lá. recordar com o nosso ouvinte a minha primeira coluna Conexão Brasília aqui na Nova Brasil, bem no início de agosto. Eu comecei essa Conexão Brasília aqui com o nosso ouvinte da Nova Brasil, falando um pouquinho do que seriam as campanhas do Lula e do Bolsonaro. E eu queria fazer uma rememória, voltar nesse dia para a gente ver se bateu ou se não bateu aquilo que eu disse lá no início de agosto. A campanha do Bolsonaro, eu dizia, ela se focaria nos slogans Deus, Pátria e Família, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ok, cheque, né? Foi um pouco disso. Ele teria ali os apoios de boa parte da caserna, dos militares e, sobretudo, do agronegócio. Ok, também, tivemos isso aí na campanha do Bolsonaro. Discursos a favor do armamento da população e contrários a invasões de terra e a atuação de movimentos como o MST. Eu diria que ele explorou menos isso do que em 2018, mas ele, sobretudo nesse final da campanha, volta muito também na campanha de TV, prometendo reduzir maioridade penal, acabar com a saidinha, lembrando que nada disso é atribuição do presidente da República. Tudo isso precisa passar pelo Congresso Nacional. Então eu via na campanha assim, Bolsonaro vai reduzir a maioridade penal. Não, Bolsonaro não pode reduzir a maioridade penal. Bolsonaro pode, no máximo, mandar um projeto de lei para o Congresso, vai tramitar, vai demorar, não é assim como a campanha diz, né? Que mais? Bolsonaro iria investir na polarização com a esquerda e mostrar que a volta do PT poderia ser um desastre, explorando o medo da volta do PT. Ok, Bolsonaro fez isso ao longo de toda a campanha. Ainda que tenha sido convencido no início da campanha a tentar falar mais dos feitos do governo, eu disse no início de agosto que o Bolsonaro não largaria de jeito nenhum a chamada pauta de costumes ou ideológica, buscando se apresentar como candidato da família, do bem e de Deus. Foi exatamente isso que ele fez. Falava ali de obras, falava do auxílio emergencial, mas a todo instante ao longo da campanha voltava para a questão de costumes, para a questão até mesmo espiritual. Essa foi a campanha do Bolsonaro. A campanha do Lula, eu dizia no início de agosto aqui para o nosso ouvinte, que do ponto de vista do PT, havia uma avaliação de que aquela estratégia de colocar a Lava Jato como uma inimiga e vender o Lula como inocente estava dando certo. E, de fato, isso se confirmou ao longo da campanha. A gente vê ali nos momentos mais críticos do Lula ao longo dessa campanha, é quando o Petrolão era citado nos debates, ele ficava acuado, não sabia o que responder, ia para um lado, ia para o outro, ficava zonzo. Mas, se a gente avaliar ali de uma maneira geral toda a campanha, o Lula sobreviveu a toda essa questão do Petrolão e está aqui há 2 dias das eleições. Então, do ponto de vista do PT e da campanha do PT, havia uma avaliação já no início de agosto, que eu avalio que hoje, há 2 dias das eleições, se confirmou, de que o PT teve sucesso nessa narrativa, nessa estratégia de colocar o Lula como alguém inocente. O Lula se aproveitou da fragilidade do atual governo, marcada por conflitos e verborragias, eu disse isso aqui no início de agosto para o nosso ouvinte, e tentou avançar, eu dizia em agosto, tentaria avançar sobre os eleitores decepcionados com o Bolsonaro. Isso também aconteceu de certa forma, sobretudo quando ele consegue o apoio da Simone Tebet. Tem muita gente que votou no Bolsonaro em 2018 que está com a Tebet. E aí quando a Simone apoia o Lula, ele consegue um pouquinho disso que eu disse aqui em agosto. Caminhando para o fim da campanha do Lula, eu disse no início de agosto que ele ia explorar na campanha o fato de se oferecer como alguém que iria melhorar a vida dos brasileiros, principalmente no campo da economia.
ok, também foi isso que ele fez ao longo da campanha. E ainda em agosto já tinham acendidos alguns alertas sobre algumas falas do ex-presidente Lula, sobre revogar a reforma trabalhista, criticar a classe média e defender a ampliação do direito ao aborto. De fato, Lula levou uma catracada da campanha ali em agosto e a gente viu o Lula falando menos sobre esses assuntos durante a propaganda eleitoral, durante as entrevistas até aqui. Pois bem, hoje à noite nós temos o debate, o último debate, às 9h30 da noite. Geralmente esse debate acontece às quintas-feiras, né, eleições passadas. Esse ano, excepcionalmente, é na sexta-feira, 9h30 da noite, ou seja, a horas da eleição. Vamos ver qual vai ser o impacto disso no resultado. Ontem à noite nós tivemos os debates dos governos dos estados, né, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, também em São Paulo. E para finalizar a coluna de hoje, a última coluna antes do segundo turno das eleições, eu queria fazer um chamamento à pacificação, Mauro. A gente está chegando numa eleição muito complicada. Aqui em Brasília essa semana a coisa piorou um pouquinho. A gente vai até tratar disso com detalhes no Nova Manhã Brasília daqui a pouco. Teve uma confusão numa quadra da Asa Norte aqui, estava tendo um bandeiraço do PT, chegou um apoiador do Bolsonaro, arrancou a bandeira, começou uma grande confusão. Eu me lembro que quando eu era menino, no interior do Piauí, quando passava a carreata do candidato adversário do meu avô, os meus tios, meus pais, todo mundo mandava os netos todos entrarem na casa, a gente tinha que trancar a casa enquanto não passava a carreata do adversário do meu avô. Isso acontece hoje, de outras maneiras, mas ainda acontece. Eu ouvi o cardiologista Cantídio Martins, que é meu conterrâneo piauiense, e ele finaliza essa coluna de hoje falando para a gente sobre como cuidar do coração durante a apuração no próximo domingo. Bom dia, doutor Cantídio. Olá, Diego Amorim. Olá, ouvintes da Nova Brasil FM. Quero iniciar fazendo uma pergunta. Será que o acirramento dessas eleições, principalmente agora no segundo turno, está afetando negativamente as nossas emoções? Com certeza. Vimos, até mesmo na nossa família, pessoas hostis, agressivas, com raiva e, muitas vezes, depressivas. E o que isto tem a ver com o nosso coração? Todos esses sintomas negativos fazem parte de um padrão comportamental que aumenta em até 12 vezes o risco de infarto agudo do miocárdio. Muito cuidado ao reproduzir esse padrão de raiva, de agressividade e de hostilidade. Para cuidar do Brasil, a gente tem que primeiro cuidar da nossa saúde mental e também do nosso coração. Afaste-se de notícias negativas que tragam essas emoções negativas, que aí você vai cuidar também do seu coração. Boas eleições e um grande abraço a todos. Tá aí, Mauro, o doutor Cantídio Martins, que é cardiologista, hoje está aí em São José dos Campos, onde o Grupo Tati de Comunicação tem o SBT, ele faz esse recado final pra gente aí. Muita calma nessa hora, aguenta coração e boas eleições para todo mundo. É isso aí, como diria aquele famoso locutor, haja coração. Tá chegando aí a reta final e é aquilo, eleição, a gente decide o futuro do nosso país, do nosso estado, a gente vota de acordo com a nossa consciência e com aquilo que a gente acha que vai ser melhor, né, para o lugar onde a gente mora. E aí é assim, o candidato ou a candidata que vence vai governar. O candidato ou a candidata que perde vai para a oposição. E é isso. Simples assim. Não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa se aborrecer, nem aborrecer ninguém. O jogo da democracia, a regra da democracia é essa. É o que a gente espera a partir de domingo à noite. Diego, obrigado, bom voto para você. Até segunda, estamos juntos aqui para analisar o resultado das eleições. Isso aí, Mauro. No domingo a gente começa a nossa cobertura especial. Isso. Eu, Michele Trombelli, toda a rede da Nova Brasil, às 5 horas da tarde, assim que as urnas fecharem e acabar a apuração. E só para tranquilizar o nosso ouvinte, ele se preparando, o resultado deve sair ali entre 8h30 e 9 horas. No máximo a gente vai saber quem é
o vencedor desse segundo turno. Eu estava vendo algumas projeções estatísticos mostrando que o resultado mesmo só vai começar a gente ter uma ideia a partir de 88% das urnas apuradas. Antes disso, quando subir a apuração do Sudeste e do Sul, o Bolsonaro vai crescer. Quando vier a apuração do Nordeste, o Lula vai crescer. E aí, no final, ali, há uma tendência de voto a voto e a gente vai acompanhar tudo isso ao vivo com o nosso ouvinte. Um abraço, Mauro. Valeu, Diego.